No Brasil, estamos acostumados a dividir o mundo político entre esquerda e direita. Mas essa divisão muitas vezes esconde o verdadeiro conflito que determina o destino do país, a disputa entre a soberania nacional e o entreguismo. Soberanistas são aqueles que, independentemente do partido, atuam para que o Brasil controle seus próprios recursos, sua indústria, sua política monetária e seu território. Entreguistas são aqueles que também, independentemente do partido, transferem esse controle para o capital financeiro internacional. O que o tripé econômico propõe é simples: olhar para o que cada político faz, não apenas para o que diz. O discurso é fácil, a prática revela o verdadeiro projeto. A fundação do pensamento soberanista no Brasil foi construída por figuras de espectros ideológicos completamente opostos, mas que convergiram na prática de construção do Estado Nacional. Getúlio Vargas, do campo do nacionalismo trabalhista, criou a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e o Banco Nacional de Desenvolvimento. Ele estruturou a base industrial do Brasil com recursos do próprio povo brasileiro. Leonel Brizola, do trabalhismo gaúcho, encampou empresas estrangeiras de energia e telefonia no Rio Grande do Sul, devolvendo ao Estado controle de serviços essenciais. Liderou a campanha da legalidade em 1961, defendendo a Constituição contra um golpe que já se anunciava. Ernesto Geisel, general e presidente durante a ditadura militar, rompeu o acordo militar com os Estados Unidos em 1977, assinou o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, fortaleceu a Embraer e construiu Itaipu Binacional. Um militar de direita que praticou soberania de forma mais consistente do que muitos que se dizem progressistas. João Goulart, o Jango, propôs as reformas de base e limitou a remessa de lucros por multinacionais. Foi derrubado exatamente por isso. No cenário atual, alguns políticos demonstram coerência entre o discurso e a prática. Lula instituiu o regime de partilha do pré-sal, garantindo o controle estatal sobre as reservas. Lançou a nova Indústria Brasil, com 300 bilhões de reais para reindustrializar o país até 2026. Rejeitou a Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, e fortaleceu o BRICS como alternativa multipolar. A contradição, no entanto, existe. O Acordo Mercosul-União Europeia, celebrado por seu governo, possui cláusulas que muitos economistas consideram desindustrializantes para o Brasil. Dilma Rousseff manteve a Petrobras como operadora única do pré-sal e exigiu conteúdo local na indústria naval. Sua frase ficou registrada: soberania não se negocia. O impeachment interrompeu o projeto antes que pudesse ser concluído. Ciro Gomes propõe reindustrialização, fim do preço de paridade de importação na Petrobras, revisão da autonomia do Banco Central e orçamento de defesa de no mínimo 2% do produto interno bruto. Nunca governou o país, então sua prática ainda aguarda teste. Gleisi Hoffmann e Jandira Fegali votaram sistematicamente contra a privatização da Eletrobras, contra a venda de refinarias da Petrobras e contra a autonomia do Banco Central. Coerência entre discurso e voto. A soberania não é patrimônio da esquerda. Aldo Rebelo, que foi comunista e depois migrou para posições mais conservadoras, atuou como ministro da Defesa buscando fortalecer a base industrial de defesa nacional. Hoje, lança livro sobre a soberania na Amazônia e alerta para os 500 anos de cobiça internacional sobre o território brasileiro. Augusto Heleno, general e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, defendeu com consistência a soberania na Amazônia e a presença do Estado nas fronteiras. A contradição é que fez parte de um governo cuja política econômica foi ultraliberal, transferindo ativos estratégicos para o mercado. Celso Amorim, diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores, é o arquiteto da política externa ativa e altiva. Rejeitou a ALCA, criou o BRICS, defendeu a autonomia estratégica do Brasil no cenário global e hoje alerta para a disputa por minerais estratégicos como questão central de soberania. Este é o ponto mais importante do mapeamento. Alguns políticos usam o patriotismo como ferramenta retórica, mas na prática transferem o controle de ativos nacionais para o capital financeiro ou para interesses estrangeiros. Jair Bolsonaro discursou na Organização das Nações Unidas defendendo a soberania da Amazônia contra o globalismo, mas privatizou a Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Vendeu refinarias da Petrobras, aumentando a dependência externa de combustíveis. Adotou o preço de paridade de importação, que indexou o preço do combustível brasileiro ao dólar. Ofereceu a base de Alcântara aos Estados Unidos em condições de subordinação inédita. O discurso disse soberania. A prática disse entrega.
O Centrão, liderado por figuras como Arthur Lira, articulou e aprovou as privatizações estratégicas, a autonomia do Banco Central e marcos regulatórios que favorecem oligopólios internacionais. Sem discurso soberanista, mas com prática entreguista igualmente eficaz. Para classificar qualquer político no eixo soberanista ou entreguista, basta observar como ele se posiciona em 4 temas contemporâneos. Primeiro, minerais críticos. O Brasil possui as maiores reservas mundiais de nióbio e está entre os maiores detentores de lítio, terras raras e grafite. O político defende o controle estatal e a industrialização desses recursos, ou aceita exportar matéria-prima bruta para que outros países façam os produtos de alto valor. Segundo, o acordo Mercosul-União Europeia. O político aceita que o Brasil se torne fornecedor de commodities agrícolas em troca de importar produtos industriais europeus, ou exige transferência de tecnologia, proteção à indústria nacional e reciprocidade real? Terceiro, indústria de defesa. Quando uma empresa estratégica como a Vibrait entra em crise, o político defende a estatização para preservar a capacidade tecnológica nacional, ou deixa que o mercado resolva, abrindo espaço para a compra por capital estrangeiro? Quarto, política monetária e câmbio. O político defende juros reais de no máximo 2% e um câmbio neutro que proteja a produção nacional, ou apoia a manutenção de juros estratosféricos que drenam o capital produtivo para alimentar o rentismo financeiro? As respostas a essas 4 perguntas revelam mais sobre um político do que qualquer discurso de 7 de setembro. A soberania não é de esquerda nem de direita. É do Brasil.